Que o Brasil possui várias cidades populosas, todos nós sabemos, como é o caso de Brasília, Rio de Janeiro e principalmente São Paulo, que inclusive está entre as maiores metrópoles do planeta. Porém, se eu te contar que existem várias cidades enormes que estão praticamente vazias, você acreditaria? Pois é, e algumas dessas são capitais de estados, no qual uma delas tem um rebanho bovino maior que o número de moradores, o que faz com que a lista seja ainda mais surpreendente. Mas afinal, que cidades são essas? E por que elas estão vazias? Bom, eu vou te mostrar esse e outros detalhes, então já deixa seu like e sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de começar a nossa lista, vale ressaltar que ela é baseada na densidade populacional, ou seja, os dados serão referentes ao número de habitantes dividido pelo tamanho de cada município, o que geralmente confunde algumas pessoas, como é o caso de Taboão da Serra, que apesar de ter apenas 300 mil habitantes, é considerada a cidade mais cheia do Brasil, tendo em média 13.416 habitantes por quilômetros quadrados. Vale ressaltar também que isso não é uma desvantagem, pois, segundo especialistas, muitas pessoas preferem morar nessas localidades por considerar que elas oferecem mais tranquilidade e qualidade de vida para a população. Então, agora que já sabemos todas essas informações, vamos iniciar o nosso top 10 com uma das maiores cidades de Minas Gerais, que é justamente Uberlândia, que mesmo tendo cerca de 720 mil habitantes, é frequentemente reconhecida como uma das mais espaçosas do país, com uma área total de 4.116 km², o que consequentemente faz com que sua densidade populacional seja de apenas 175 pessoas por km². Que, para se ter uma ideia, esse valor é quase 80 vezes menor que a média de Taboão da Serra, por exemplo. Contudo, pesquisas recentes apontam que isso irá mudar rapidamente, pois Uberlândia está atraindo cada vez mais moradores por ser uma das cidades mais ricas do estado e também oferecer oportunidades de empregos em diversos setores, como é o caso do agronegócio. Ou seja, dentro de pouco tempo ela não fará mais parte dessa lista. Já na nona posição está Campo Grande, que é nada menos que a cidade mais importante do Mato Grosso do Sul, pois além de ser a capital do estado, também possui uma vasta extensão territorial de cerca de 8.096 km², que contribuem para que se destaque como o maior produtor agrícola entre todas as capitais do Brasil. Porém, é justamente por conta desses números impressionantes que a sua densidade populacional é de apenas 111 habitantes por km², no qual a maioria das regiões que são fortes no agronegócio costumam apresentar essa discrepância em relação ao número de habitantes por área, tendo em vista que geralmente os moradores investem nas terras para a agricultura, fazendo com que o crescimento urbano seja bem espalhado. Mesmo assim, Campo Grande ainda tem um número considerável de moradores, que gira em torno de 898 mil pessoas. E na oitava colocação temos outra cidade de Minas Gerais, que dessa vez é Governador Valadares, que fica localizada às margens do Rio Doce, sendo esse um dos motivos pelo qual a região tem um bom desenvolvimento econômico e oferece uma boa qualidade de vida para os mais de 257 mil habitantes que estão espalhados por uma área territorial de aproximadamente 2.355 km². Fazendo com que seja um dos maiores municípios do estado. Com isso, a cidade possui uma densidade demográfica de mais de 109 habitantes por km², que além de já ser bem baixa, pode diminuir ainda mais por uma série de motivos, sendo um deles a grande emigração dos valadenses para os Estados Unidos, que já acontece desde várias décadas atrás e continua se intensificando, levando o município a ser apelidado carinhosamente de Valadólares. Na sétima posição está Petrolina, que fica localizada próximo às margens do Rio São Francisco, no estado de Pernambuco, e é nada menos que uma das principais cidades de toda a região Nordeste, se destacando como a maior produtora de uva e uma das maiores produtoras de frutas em geral de todo o país, sendo justamente essa proximidade com o imenso rio um dos principais motivos pela sua forte produção.
E no total, Petrolina possui uma extensão territorial de cerca de 4.757 km², onde residem mais de 386 mil pessoas, que juntos fazem com que a sua densidade demográfica seja de apenas 82 habitantes por km². Todavia, vale ressaltar que isso pode mudar dentro de pouco tempo, pois todo esse sucesso na agricultura está levando o município a um rápido crescimento no número de moradores que, em grande maioria, buscam oportunidades de empregos, levando a prefeitura local a investir em projetos de desenvolvimento de infraestrutura para atrair mais pessoas. Já na sexta posição está Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima e também uma das mais importantes de toda a região norte do Brasil, onde conta com uma forte produção de soja e uma infraestrutura que oferece uma boa qualidade de vida que atrai pessoas até de outros países. Sua área territorial de cerca de 5.687 km² faz com que haja uma grande discrepância em relação ao número de moradores, que atualmente é de mais de 419 mil habitantes, e fazem com que sua densidade demográfica seja de somente 73 pessoas por km². Só que, segundo alguns estudos, esses dados podem mudar rapidamente, pois a cidade também vem tendo um grande salto populacional por alguns motivos, sendo um deles o grande número de imigrantes venezuelanos, que saem em busca de novas oportunidades de empregos, levando a um grande crescimento no número de residentes no município. E na quinta colocação está Macapá, que é a capital do estado do Amapá e fica localizada às margens do rio Amazonas, sendo conhecida por ser a única capital brasileira a não se conectar com nenhuma das outras por vias terrestres, tendo em vista que não possui rodovias ligadas a outros estados. No geral, sua economia é baseada na cultura indígena tanto nos pontos turísticos quanto na gastronomia, fazendo com que o número de turistas seja maior que o número de novos moradores, tendo em vista que as oportunidades de empregos não são tão expressivas quanto as das outras cidades citadas anteriormente. Sua área total é de 6.407 km², onde residem aproximadamente 443 mil habitantes, resultando em uma densidade populacional de pouco mais de 69 habitantes por km², sendo uma das mais baixas a nível nacional. Já na quarta posição está mais uma capital da região norte, mais especificamente no Acre, onde nesse caso é Rio Branco, que além de ter uma forte presença do turismo, como o exemplo anterior, ainda é o maior produtor de amendoim de todo o país, fazendo com que tenha uma população total de mais de 413 mil habitantes espalhados por uma área de 9.223 km², que juntos fazem com que a capital acreana tenha uma densidade populacional de somente 43 habitantes por km². Todavia, vale ressaltar que grande parte dessa área é repleta por uma densa vegetação da floresta amazônica, que apesar de deixar a cidade bem mais bonita e atrair muitos turistas que desejam contemplar a união da natureza com as construções humanas, acaba se tornando um grande obstáculo em seu crescimento urbano. E para dar início ao nosso pódio, em terceiro lugar está Juazeiro, que também fica localizada às margens do Rio São Francisco, só que nesse caso pelo estado da Bahia, no qual, assim como sua vizinha Petrolina, tem uma economia baseada na agricultura, sendo a maior produtora de banana e uma das maiores produtoras de frutas de todo o país. Contudo, apesar de ter muitas semelhanças com Petrolina e possuir uma área territorial de 6.721 km², Juazeiro passa por um momento contrário, onde sua população de cerca de 237 mil habitantes está diminuindo ao passar dos anos, sendo um dos grandes motivos a falta de segurança pública e de oportunidades de empregos, fazendo com que sua densidade demográfica, que já é de apenas 35 habitantes por km², possa despencar ainda mais. E na segunda posição está Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia e também é uma das cidades mais populosas de toda a região norte, com mais de 460 mil habitantes. Todavia, apesar desse número ser considerável, sua densidade populacional é extremamente baixa, pois possui uma área de impressionantes 34 mil km², que, para se ter uma ideia, é mais que 20 vezes maior que a cidade de São Paulo, por exemplo, que consequentemente leva o município a ter uma média de somente 13 habitantes por km².
Porém, vale lembrar que a grande maioria dessa área é utilizada no agronegócio, onde além de ser produzido muitos grãos, o município possui um rebanho bovino de mais de 1,6 milhões de cabeças de gado, sendo esse um número 3 vezes maior que o de moradores. Além disso, Porto Velho ainda se destaca como um importante centro comercial e logístico da região, atraindo pessoas de outras cidades próximas. E em primeiro lugar está Altamira, que pertence ao estado do Pará, sendo nada menos que o maior município em extensão territorial do Brasil e o terceiro maior de todo o planeta, tendo uma área total de incríveis 159.533 km², que, para se ter uma ideia, é maior que Portugal e que outros 154 países. E ao contrário de todo esse tamanho, sua população é de somente 126 mil habitantes, resultando em uma das menores densidades populacionais do país, tendo apenas 0,78 habitantes por quilômetros quadrados. E essa grande discrepância tem uma justificativa muito simples, pois a maior parte do seu território é ocupada pela densa floresta amazônica, tendo poucas áreas habitadas por conta das dificuldades infraestruturais, como estradas precárias e grandes distâncias entre algumas moradias, que, unidas ao fato de que oferece poucas oportunidades de empregos, acaba desencorajando a chegada de novos moradores. Bom, vale ressaltar que essa lista foi baseada em cidades relevantes, pois existem vários outros pequenos municípios que têm uma densidade ainda menor que as apresentadas. Deixe nos comentários qual desses municípios mais te surpreendeu. Não esqueça também de deixar seu like para fortalecer. Que Deus te abençoe e até a próxima!